Efésios capítulo de número 5, a partir do verso... Exatamente. Vamos lá, irmãos? Alguém pode ler para mim, por favor? Só o 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Irmãos, na semana passada, retrasada, eu pedi para que os irmãos me ajudassem, né? Me ajudassem no sentido de o que vocês compreendem sobre ser cheios do Espírito Santo, não foi isso? E eu gostaria de pedir novamente a cooperação dos irmãos, principalmente dos visitantes. Antes de mais nada, eu quero dizer aos irmãos que nos visitam e os demais irmãos que ninguém aqui está acima das Escrituras. Nós procuramos nos submeter a ela, assim como Lutero chegou a fazer, assim como os homens de Deus do passado fizeram. E a nossa intenção, irmãos, é, na medida que um estiver ministrando, outros julguem a mensagem. Eu me deparo constantemente com pessoas que têm dificuldade de compreender a palavra e outros que têm dificuldade de pregar a palavra. Quando pregamos a palavra, precisamos ter em mente que nós não estamos pregando aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós achamos, mas sim aquilo que já foi escrito e revelado a nós. Nós não acreditamos em uma revelação progressiva humana. O que eu quero dizer com isso? Nós cremos que as Escrituras ela é suficiente para nos auxiliar e para nos ensinar, nos repreender e instruir em justiça, como Paulo disse a Timóteo. Então, irmãos, dito tudo isso, eu quero pedir aos irmãos que logo mais, após o término da ministração, que vocês me confrontem se eu tiver dito alguma heresia. E não fiquem, em nome de Jesus, irmãos, e não fiquem constrangidos se vocês pensarem alguma coisa diferente de mim. Nós vamos abrir a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós não temos a possibilidade de conversar com alguns pastores após o culto. Nós não temos um momento de comunhão lá fora, em outras igrejas, assim como nós temos aqui. Então eu peço aos pais, em nome de Jesus, me ajudem, entendam que os filhos de vocês, eles são responsabilidade de vocês, mas que nem sempre vocês vão conseguir domá-los. Então, em nome de Jesus, fiquem atentos. As crianças são crianças. Obviamente que se estiver cedendo, vocês vão domá-los, vocês vão corrigi-los na medida do possível. Mas entendam também que são crianças. E as crianças é uma bênção em nosso meio, porque, primeiro, elas crescem em temor, e segundo, elas nos ensinam a ter o quê? Domínio próprio, paciência, longanimidade. Não é isso, irmãos? Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, não é isso? Então, no primeiro dia, nós aprendemos em que nós constantemente aprendemos, por meio da cultura e da religião, pensamentos contrários àquilo que o apóstolo nos ensinou. Primeiro, que o mundo nos ensina que tudo é normal, que nós devemos viver para ser felizes e que o que importa é sermos satisfeitos em nossas concupiscências e pecados, não é isso? Mas o que as Escrituras nos ensinam? Em que devemos viver para Deus, que não devemos nos conformar com este mundo e que não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo. 1 João 2,15. Irmãos, quando o apóstolo Paulo refere à bebida, nós precisamos compreender, e nós já estudamos isso muito lá na FAB, que Paulo não está proibindo o mero ato de você tomar alguma bebida alcoólica. Mas ele proíbe, de maneira clara, a embriaguez. E nós, na semana retrasada, nos deparamos com algumas características de pessoas que vivem sobre o domínio do álcool, o domínio da dissolução. E os irmãos lembram quais são? Vocês podem me ajudar? Isso. Vamos lá, irmãos, me ajudem, em nome de Jesus. Parece que vocês não estão aqui. Eu estou sentindo... Deixa eu pegar ela um pouquinho, irmão. Deixa eu ficar lá. Não, eu vou dar conta, eu prego com ela direto lá em casa assim. Tá com falta, né, Varó? Fala isso, tá querendo ficar comigo, né? Vamos lá, gente, me ajude. Em nome de Jesus. Uma característica de uma pessoa embriagada. É de domínio próprio, né? Ótimo.
Isso. Vive de maneira cauterizada, né? Está gastando também com o seu vício, né? De forma descontrolada. Perfeito. Me ajuda, irmãos. Vamos? Não discernem as coisas. Prisionada. Vamos lá, coronel. Me ajuda, irmãos? Impulsiva. Impulsiva. O embriagado, ele é muito impulsivo, sim ou não? Perde noção da realidade. Uns são agressivos. Exatamente. Bora, meu amigo, me ajude. Hã? Pode falar, mano. Fica com vergonha, não. Irmãos, eu acredito que no início da igreja era mais ou menos assim, sabe? Os meninos, né? Em Atos 2, mas mulher não pode falar na igreja, viu? Cadê, irmãos? Em Atos 2, vocês conseguem deslumbrar como é que era? Os irmãos estavam numa casa, em um local, reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento impetuoso, né? E encheu ali todo aquele local, né? E começaram ali a falar em outros idiomas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo ministrava sobre eles, né? E eles estavam como nós, reunidos, irmãos. Mas o que é interessante é que aqueles irmãos, eles se reuniam numa casa, mas eles tinham princípios para se reunirem. Eles tinham uma ordem litúrgica? Talvez. Mas a ordem deles ali era se reunir no nome do Senhor. E o que é se reunir no nome do Senhor? Não significa dizer que a criança ali não fosse dar algum trabalho. Não significa dizer também que somente um falava. No momento da pregação, sim, a exposição, sim. Mas depois havia um momento de comunhão íntima entre os irmãos, e muitas vezes no partir do pão, que não era um mero pedacinho de pão e não era um mero pouquinho de suco de uva, em que eles se reuniam e começavam a se conhecer como corpo. Porque, um exemplo, eu só posso sentir a dor do Felipe se eu realmente comungo com ele. Se eu convivo com ele, eu só posso sentir as dores do Arcelino, as aflições, dessa forma. E uma das características de um embriagado é viver para si mesmo. Já pararam para pensar quantas pessoas estão embriagadas sem vinho, sem o álcool? Da mesma forma que os irmãos disseram, em que uma pessoa que muitas vezes é violenta, né, como o irmão disse, pelo vinho, ela também é sem bebida. Sim ou não? Então, muitas vezes é mais fácil falar do alcoólatra, do cachaceiro. Mas perder de vista o quê? O crente. Você mesmo que está me ouvindo. E você que vai me ouvir. A embriaguez do orgulho. A gente vai discorrendo o texto, aí o versículo 23, o 24 e o 25, ele nos pega, não de surpresa, mas ele nos pega num dos principais motivos de divórcio que pode acontecer entre um casal. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos, e maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, pensa bem comigo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem dificuldade de submissão? Não, tá vendo? Não tem, é isso mesmo, não tem. Irmãos, em nome de Jesus, vamos nos ater aqui. Por que uma esposa tem dificuldade de submeter o marido? Carmen. Vou começar a dar os nomes, né? Que ninguém se pronuncia, né? Irmão, você está sendo muito invasivo. Por favor, não me pergunte isso, né? Tô brincando. Por que você acha, minha irmã, que uma esposa, que uma mulher tem dificuldade de submeter ao marido? E quando a mulher vê a liderança do marido e ela não submete? É a dureza do coração, né? Dureza. E sabe qual é o problema? É que a submissão e a não submissão,
ela não está ligada somente a ser cheio do Espírito, mas à conversão. E a doutrina da regeneração, pouco pregada nas igrejas, ela precisa ser enfatizada, porque, veja bem, irmãos, quando um coração ele é regenerado, quando você nasce de novo, o seu desejo, as suas motivações, elas também foram afetadas. Então, um dos grandes problemas que existe numa submissão de esposa e de uma liderança de marido, ela se dá exatamente devido à falta da regeneração. E muitas vezes a gente fica culpando, né, o diabo, os anjos, a igreja, fulano, ciclano, beltrano, mas a culpa é nossa. O arrependei-vos ainda ecoa para os nossos dias e ecoa todos os dias aos nossos corações, dizendo, arrependei-vos, pecadores. Arrependa-se, porque você se sujeitar é diferente de você submeter. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. A melhor tradução seria, mulheres, seja coparticipante com o seu esposo no ministério em que o Senhor deu a ele. Não é uma questão relacionada a seja submissa ao machismo dele. E também não é o marido cuidado com o feminismo dela. Irmãos, em nome de Jesus, se não formos cheios do Espírito Santo, nós não conseguiremos enxergar os desdobramentos e os problemas que existem nos relacionamentos conjugais. Eu faço um desafio com qualquer casal que está em contenda, em discórdia, em briga. Irmão, para tudo. Não, a culpa é do feminismo. Não, para tudo. A culpa é do machismo. Para tudo. Pegue 2, 3, se preciso, 4 dias de jejum, meu irmão. E fiquem vocês mesmo. Eu não estou dizendo jejum de 4 dias intercalados, sem comer nada, em algum período. Mas jejuem. Ontem a gente estava falando em um pequeno grupo lá na igreja a importância do jejum. Quando é pentecostal, jejua para obter vitória. Quando vira reformado, parece que não jejua mais, porque agora Jesus fez tudo, né? O jejum é uma grande característica de que você foi regenerado. O regenerado, ele jejua não porque ele quer obter poder para fazer milagres, mas porque ele quer poder para dominar o seu pecado. Sejamos sinceros, se eu fosse pedir aqui para levantar a mão, quantos dos irmãos aqui têm a prática e o hábito de jejuar? Eu iria constrangê-los, né? Primeiro passo, Jesus ensina em Mateus 6, não jejue como os fariseus. Como é que eles jejuavam? Buscando glória, aplauso. Ele buscava obter aplauso dos fariseus, aplauso daqueles que os viam como religioso. Esse jejum deve ser descartado. Mas se o nosso mestre jejuou, por que nós não temos jejuado? Não, irmão, eu vou fazer jejum essa semana de Netflix. Irmão, talvez você tenha que assistir. Talvez você precise de um documentário. Talvez você esteja precisando de assistir algo que venha edificar também a tua fé. Mas talvez você esteja precisando abolir aquele... Como é que chamam? O Netflix? Aquela plataforma. E como é que eu vou definir se eu tenho que abolir ou não? Quando você é cheio do Espírito Santo, você não vive de maneira legalista, como os fariseus. Mas você é sensível para discernir aquilo que agrada o Senhor ou não. E não vos embriagueis com vinho e que há contenda. Amém. Eu acho que todos os cristãos aqui, os crentes aqui reunidos, já sabem que a embriaguez é um pecado. E que muitas vezes ela começa por uma pitada, por um gole. Ontem o irmão esteve conosco lá no clube, né, o seu Ivanildo, e ele falou, poxa, achei interessante, né? Vocês não me condenaram, vocês não ficaram me olhando com um semblante de reprovação, né? E na verdade a reprovação seria se o Senhor estivesse entorpecido daquilo que nos tirou da comunhão com Cristo. O orgulho, a soberba, a arrogância. E muitas vezes nós não conseguimos identificar esse vinho. E muitas das vezes nós não conseguimos ter o discernimento desta embriaguez. E é sutil. Jonathan Edwards dizia que o orgulho, ele é o pai dos outros pecados.
É como uma cebola, você tira uma casca e por detrás dela sempre tem uma outra fagulha ali, sempre tem uma outra camada. E quando eu perguntei para Carmen, por que muitas das vezes a mulher tem dificuldade de submeter aos maridos? E ela disse, porque muitas vezes o marido tem dificuldade de representar Cristo, né? A liderança. E vamos ser sinceros, homens aqui, vocês acham que tem alguma profissão, alguma posição ou alguma coisa que seja mais difícil do que representar Cristo? Seja sincero. E Paulo, ele te dá um conselho ou ele te dá uma ordem? Hã? E se está no imperativo, tem que fazer. E se ele diz que você pode fazer, é porque você pode com o auxílio do Espírito Santo, por meio de uma graça que ele nos concede. Não, Rodrigo, mas nem sempre eu consigo. Então seja humilde para reconhecer que você não é. Tudo começa pelo princípio da humildade. Eu não sou, mas eu posso ser. E você pode me ajudar como? Sendo igreja? Aquela que por meio da doçura, que por meio do bom falar, 1 Coríntios capítulo 7 diz que a mulher não cristã, ela iria ter um proceder ao ponto de levar o marido não cristão à conversão. Isso sempre iria acontecer? Não. Mas pelo bom proceder dela, ela poderia conduzir. E do mesmo modo o marido também, que tivesse casado com uma mulher que não fosse cristã, pelo seu bom proceder, poderia conduzir. Mas a ação regeneradora, irmãos, nós precisamos compreender, ela só vem do Senhor. Mas uma coisa que poucos compreendem, até os crentes não conseguem compreender, que existe uma graça comum que pode conduzir um ímpio ao arrependimento. Como é que é, Rodrigo? Não, eu acredito só se ele for eleito. Não, então quer dizer que ele não pode, agora ele não tem a capacidade de dominar o instinto de não matar? Quer dizer que agora ele não pode decidir por estudar, agora ele não tem mais poder de decisão. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Muitas das vezes nós atribuímos ao Espírito Santo uma culpa como se fosse do próprio Deus. Como se Deus tivesse predestinado o pecado. Você consegue conceber isso, irmãos? Você consegue conceber Deus predestinando um pedófilo a violentar uma criancinha? Você consegue conceber? Ah, não, Rodrigo, não entra nessa seara, eu tenho que entrar, sabe por quê? Porque talvez vai desmascarar não a pedofilia que há no seu coração, mas pecados que estão camuflados, em que somente você, cheio do Espírito Santo, é capaz de vislumbrar. É capaz de vislumbrar e daí então reconhecer e abandonar. Como você se arrepende daquilo que você não conhece, que é pecaminoso? Sabe aquele ditado, eu não dou conta? Isso é mentira. Isso é embriaguez do velho vinho. Isso é embriaguez de Satanás. Isso é orgulho. Isso é soberba. Rodrigo, vamos ser mais práticos? Irmãos, não tem como estudar Efésios sem sermos práticos, né? Nós estudamos lá na FAB sobre o que é entristecer o Espírito Santo. Vocês lembram? Está no capítulo 4, não é isso? Capítulo 4 de Efésios vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, o qual vos selou para o dia da redenção. E quando é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Aí o versículo 25 vai dizer: aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furta mais. Irai-vos, mas não pequei, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não é isso? Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com a sua própria mão para acudir o necessitado. Não foi isso? Nós compreendemos que entristecer o Espírito Santo é você pecar em um nível relacional com o seu próximo. E você já parou para pensar, irmãos, quanto mais nós pecamos contra o nosso próximo, geralmente cônjuge, mais nós vamos nos distanciando do Senhor. E mais nós temos dificuldade de orar, mais nós temos dificuldade de jejuar. Varó, eu acho que é o ar, cara, que tá irritando a garganta dele, será? Deixa eu ver aqui. Caramba, eu tô aqui, toda hora eu levanto porque tá vindo bem na minha goela aqui. Tanto faz. Vocês estão com frio aqui, irmãos? Estão com calor? Como é que tá o clima aí?
Tá tranquilo? Se quiser desligar aí. Às vezes eu levanto, tá batendo bem na goela mesmo. Valeu. Então vamos lá, irmãos. Então entristecemos o Espírito Santo, e quando nós entristecemos o Espírito Santo, é automático o distanciamento. Sim ou não? Você consegue orar? Lá em casa é assim, a gente deu algum mole, a gente passou, Jéssica, vamos orar aqui. Não, tá errado. Vamos orar, vamos botar de joelho aqui. Tem um que é superior a nós. Ah, mas eu não consigo. Tô abrindo o jogo aqui, viu? Mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Primeiro, reconhece que é miserável. Sim ou não? Se eu for... O Isaac não está aqui. Quando o Isaac vai orar, ele sempre falou, Senhor, tem misericórdia da nossa miséria. Misericórdia da nossa miséria, né? Essa fala é muito boa. É, Senhor, entra nas nossas entranhas e nos purifica, e nos tira de lá. Seja benevolente conosco, seja misericordioso. Entra na nossa miséria, limpa o nosso coração e nos transforma. Mas, irmãos, nós precisamos compreender. A palavra está ou não está acima de nós. Como você se enche do Espírito Santo? Hoje eu vou apenas pincelar para a gente conversar mais lá no nosso momento ali. Irmãos, primeiro ponto que eu quero tratar sobre pecados intocáveis, que está ligado ao não ser cheio do Espírito, é ira humana. Produz justiça? O que Tiago nos ensina? Pois a ira humana, ela não produz justiça e não tem efeito. Por que ela não tem efeito? Porque é uma ira baseada em seu próprio egoísmo. E agora eu quero abrir para os irmãos. Como discernir ira divina e a sua atuação no nosso dia a dia para uma ira meramente carnal, proveniente do homem? Vocês entenderam minha pergunta aí? Entenderam? Alguém pode me ajudar? Eu perdi a pergunta aí. Como é que não entristece o Espírito Santo? Não, a ira. Vamos lá. O não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. E o grande problema é que nós só olhamos para o não vos embriagueis. Ele diz, não vos embriagueis com o vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele nos dá uma ordem para sermos cheios do Espírito. E nós sabemos que ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com efeitos mirabolantes, onde pessoas rolam no chão, imitam um cachorro. Aquelas coisas que a gente já viu em outro sistema. Mas nós também precisamos identificar, nós já sabemos o que não é ser cheio do Espírito, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? E o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos, dos 7 que eu vou abordar no decorrer das nossas reuniões, é a ira. Como discernir a ira humana da ira divina? E como aplicá-la no nosso dia a dia? Tá com vocês aí, vamos. No meu caso é o resultado, né? Hã? A diferença de resultado. A ira humana nunca. A ira humana sempre vai resultar em pecado, em destruição, em afastamento de Deus, em afastamento do seu próximo. Acho que é uma das diferenças. A diferença da ira de Deus, acho que nos leva a uma maior santificação, uma maior compreensão da santidade de Deus e da nossa miséria, da pecaminosidade humana. Sim. Agora, como aplicar no dia a dia? Percebe que a gente tem essa dificuldade, irmãos? Sim ou não? Temos. Você vai para o casamento. Você tem dificuldade de discernir. Poxa, por que eu estou irado? Isso aqui é uma ira santa ou é uma ira carnal? Irmãos, prática. Olhando para o contexto de Efésios 4, É por isso que eu estou tratando disso. É o primeiro ponto que ele trata. quando você citou Isso é lindo, não né? entristecer o Espírito Santo, né? E aí
Tem uma parte que eu gosto muito quando ele está falando assim, aqui, que você até citou. Aquele que furtava, não furte mais. Né? Mas aí ele complementa. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, o cara, ele se converteu, o que é conversão? É deixar de fazer o que fazia antes, certo? Mas não É mais. É mais do que isso. Deixar de gostar, né? Tem que ressarcir, tem que consertar o que você... E aí ele fala o seguinte, ó, você, aquele que furtava, não furte. Então, ele abandonou. Antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Então, ou seja, ele não é só deixar de fazer, é você adotar uma postura em prol do teu próximo, em prol daquela outra pessoa que potencialmente é um filho de Deus, mas não sabe. Para que você possa estar mostrando Deus para aquela pessoa. Então, quando a gente olha essa questão da ira, eu acho que dentro do mesmo contexto, quando é que você se ira e ela redunda em pecado? Quando você se ira egoisticamente. Ou seja, olhando para você, para a sua necessidade, que você foi machucado, é tudo focado em você. Essa é uma ira. Eu pensei que eu estava pensando aqui. É quando a tua ira ela é egoísta. Agora, quando a tua ira ela é altruísta, vamos dizer assim, quando Deus se ira com o pecado do homem, qual é a preocupação de Deus? Isso o outro, não é ele mesmo. Tipo assim, eu fui ferido, eu estou magoado, então eu me iro com você. Não. Cara, eu queria que você se salvasse. Então, quando você olha alguém, aí você falou do cônjuge, né? O exemplo do cônjuge. Como é que você pode se irar santamente com o seu cônjuge? É quando você vê que o teu cônjuge está cometendo um ato egoísta de pecado e você altruisticamente está preocupado com a salvação, com a santidade, com a integridade, com o relacionamento com Deus daquela pessoa. Então a tua ira não é porque você foi ferido, mas porque você não quer que o teu cônjuge seja ferido. Matar o que mata o cônjuge. Exatamente. Então, Irmão, vocês estão entendendo como essa conversa nossa aqui, como essa mensagem, ela é fundamental. Não adianta a gente tentar pintar um céu diferente, irmãos. Existe problemas relacionais dentro de casa. Existe. E esse é um dos problemas em que praticamente quase toda semana eu recebo. Irmão, eu não tenho mais paciência. Irmão, não dou conta mais. Irmão, eu vou morrer, eu vou sumir, eu vou desaparecer. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Se você não buscar ser cheio do Espírito Santo, você não vai ter a medida, você não vai ter a dosagem, você não vai ter o termômetro adequado de como agir. E o grande problema é que nós estamos tão cheios de nós mesmos que aí vem aquele argumento, eu não dou conta. Isso é mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Não, é que eu estou com TPM. É o marido, não, é que eu estou trabalhando muito. Sempre existem desculpas esfarrapadas, meus irmãos. Não, reconheça. Não é por conta do trabalho. Não é por conta da TPM. É por conta da minha natureza. E o que eu preciso? Não vos embriagar com essas desculpas. Isso é dissolução. Isso é futilidade. Não existem explicações para isso. Existe apenas uma justificativa. Cristo morreu por mim e por ele ter morrido por mim, eu vou abandonar esse pecado e eu vou lutar contra mim mesmo. Nem que seja necessário o quê? Esmurrar o próprio corpo, como Paulo dizia. Irmãos, o jejum não é simplesmente a abstenção, abnegação de alimentação, não é. O jejum é se abster. Vamos lá. Eu conheço muitos hoje, irmãos, na fé, que não malham e criticam quem malha. E conheço também aqueles que malham e criticam os que não malham, né? E aí, devo malhar ou não devo? Devo cuidar, templo do Espírito Santo, devo ter cuidado com aquilo que eu como, devo me alimentar de maneira adequada, devo sim, isso aqui é assunto importante. Isso aqui também vai repercutir na sua vida e na vida da tua família. Entretanto, vamos lá, irmãos. Nós temos malhado o Espírito?
Como tem sido o nosso devocional, irmãos? Irmãos, me desculpa, mas é uma vergonha os devocionais. Ou é um livro de devocional, ou é 10 minutos de uma leitura artificial, mas não há devoção. Não há devoção. E nós precisamos não só compreender com o intelecto, nós precisamos ter uma disposição de coração e de alma em ser acompanhado. Alguns preferem ir no psicólogo e tomar um remédio, tomar um medicamento. Em alguns casos vai ser necessário. Mas vamos ser honestos, irmãos. O que nós precisamos? De um medicamento para acalmar a nossa ansiedade, a nossa depressão, ou de arrependimento. Nós precisamos desesperadamente nos encher do Espírito, meus irmãos. Ao ponto de sermos consumidos pelo Senhor. E agora, não termos mais o quê? Domínio do pecado em nosso ser. De não ter mais aquela operação do velho homem. Mas de sermos cheios do Espírito e de agora ser governado e de ter o senhorio do Senhor. De Cristo, governando nosso coração. Alguns dizem, Senhor, governa a minha casa. Peça para que Ele governe o seu coração. Que daí então a sua casa será governada por Ele. Não é jogar o globeta, não é sal ungido. Não, é esse coração aí, meu irmão, de pedra que é difícil de ser quebrado. Mas por quê? Insensibilidade. É mais fácil colocar a culpa no machismo, no feminismo, em todas essas nomenclaturas, e não em si mesmo. A culpa é nossa. A culpa é nossa, é de não querer abandonar os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos ter um companheirismo. Primeiro, cônjuge. Segundo, filhos. Terceiro, pastores, irmãos na fé. Vamos ser honestos, irmãos. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? Lógico, é para glorificar a Deus, mas foi fruto de confrontos, de coisas, de pecados intocáveis lá no nosso trabalho. Eu não canso de dizer isso. Um dos momentos mais abençoadores que aconteceram em nossas reuniões ali foi quando nós terminávamos, os irmãos ali no momento do TAF, ou no momento ali da atividade física, um confrontando o outro em amor. Quantas vezes eu vi Arcelino confrontando outros irmãos, e às vezes eu estava banhando e ouvindo, eu falei, oh meu Deus, será que é pecado, né? Ouvir o confronto do irmão ali, parece até fofoca, mas quando eu saí, via lágrima nos olhos. E a conversa deles é, vamos jejuar juntos. Vamos vencer essas mazelas juntos. E sabe qual é o grande problema? É que pelo fato de termos perdido em nossas consciências, em nosso coração, o que é ser igreja, nós também não conseguimos vencer pecados coletivamente. O entristecer o Espírito Santo é o que? Um pecado coletivo. Então, quando nós pecamos aqui, contra a igreja do Senhor, o que vai acontecendo? Vai esmorecendo a sua fé. Você não vai sentir vontade mais de se reunir como igreja. E você vai o quê? Acariciar mais ainda aqueles seus pecadinhos, sabe? Sabe aqueles pecadinhos, Joyce? Que você vê um irmão te dá uma... vê um pastor te dá uma... E você não quer abandonar. E primeiro, você nem quer reconhecer. Então entenda, irmão, não é só uma boa pregação, não é só uma boa teologia. Você precisa se relacionar com o Senhor. E você precisa se relacionar com o corpo dele. Nilson, quando eu digo que eu não quero me relacionar mais com você, eu estou dizendo, cara, não vale a pena aquele sangue que foi derramado. Você tem ideia do que é isso, Deus? Irmãos, pense nesse momento aquele irmão mais difícil que você já conheceu. Eu não estou dizendo de obstinação. Eu não estou dizendo daqueles que não nasceram de novo e claramente dizem, cara, eu não quero comunhão com a igreja. Eu estou dizendo aquele irmão mesmo, que talvez esteja fraco na fé nesse momento. E que está com vergonha de se aproximar de nós. Irmãos, vocês têm ideia do que é isso? Olha, uma comunhão que nós tivemos agora sexta-feira, lá no aniversário do filhinho do Mauro, foi tão abençoador. A Jéssica estava mal, abalada por algumas situações. Foi quarta, né? Parece que foi ontem, né?
Foi tão abençoador. E olha só, irmãos, tinha uma coisa que eu já estava conversando com a Jéssica há tempo. E aí a irmã, é Bruna seu nome? Essa irmã pegou e falou algumas coisas com a Jéssica, em que, cara, parecia ser tão óbvias, mas foi tão o Espírito Santo que conduziu a irmã, que eu falei, caramba, essa irmã só pode ser de Deus, cara. Que ela falou algumas coisas que eu já tinha dito para a Jéssica, mas talvez ela falou de outra forma e com muito mais autoridade do que eu. Porque vamos ser sinceros, irmãos, não tem como o homem comparar uma mãe que amamenta do homem que auxilia ali no cuidado. É diferente. E já tem 2 dias que eu tenho orado e agradecido pela vida dos dois aqui. Foi, Senhor, obrigado, meu Deus, pela vida dessa irmã, pela vida daquele irmão. Olha só, nós fomos num evento de aniversário, que parecia que não era algo sacro, mas era. Quando nós sabemos conviver como igreja, nós começamos a ouvir o quê? Orientações, repreensões e aconselhamentos. E nós somos abençoados com isso. Mas se você é entorpecido pelo seu orgulho, se você acha que só você sabe, logo você não cresce. Logo você é impedido de desfrutar das bênçãos que o Senhor pode compartilhar por intermédio de outros irmãos. E uma coisa eu temo muito aqui no nosso meio. Primeiro, da gente crescer e expandir em termos de números, porque eu não dou conta. Às vezes são 10 irmãos que eu falo, meu Deus, já estão uns daqui de casa, outros irmãos, eu fico imaginando pastores que pastoreiam 50, 100, 1000 pessoas. Não dá, irmãos. Sinto muito dizer, vocês vão me ouvir aí, não tem condições. Às vezes eu sento com o Arcelino, coisa que é 10 minutos, é 1 hora. Às vezes eu sento com o Nilson achando, não, vai ser só Ctrl+C, Ctrl+V. Não é 2 horas. Ontem nós estivemos lá no clube. Irmãos, era notório o Espírito Santo trabalhando nos corações um do outro, na convivência. É no viver, não é somente na liturgia aqui, irmãos. Não é somente em 1 hora de uma boa exposição bíblica. Não é somente sermão expositivo. É vida com vida. É a palavra do Senhor sendo encarnada em nossos corações e vivendo de maneira orgânica. E meus irmãos, em nome de Jesus, se não buscarmos disciplinas espirituais diariamente, se não buscarmos nos encher do Espírito Santo, nós iremos tropeçar mesmo tendo uma boa teologia. Sendo calvinista, armeniano, presbiteriano, batista, seja lá qual for sua linha teológica, se você não tiver cativando uma vida diária com o Senhor, você não vai identificar o que é ira de Deus ativa, ira de Deus passiva. E nós não saberemos nos relacionar. Nem com ninguém, muito menos com o nosso cônjuge. Que é quem está mais conosco, né? Sim ou não? E a nossa tendência é de ter uma ira carnal, explosiva, de querer vomitar a todo custo aquilo que nós pensamos. Sem analisar antes aquilo que o Senhor disse. Eu sempre falo com a Jéssica, amor, meu maior desafio não é fazer que você se pareça comigo. O nome disso é idolatria. É com que pareçamos com Jesus. E se estamos errados, pode perguntar para qualquer um dos meninos aqui. Não tem dessa, irmão. Pequei na frente dela ou na frente de qualquer um. Vai jantar? Filho, chega aqui. Papai pecou. Papai errou. Papai quer pedir perdão diante de vocês. E às vezes eles até choram, né? Não, pai. Não, pai, não foi bem assim. Não, foi assim sim. Sabe aquele irmão que chega para te pedir perdão e muitas das vezes você fala, não, acontece mesmo. Não. Olhe nos olhos dele e diga, arrependa-se mesmo, irmão. Eu te amo em Cristo Jesus. Não peque mais. Nós precisamos parar de suavizar o pecado, irmãos. Suavizar as nossas intrigas, suavizar as nossas carnalidades, as nossas iras imundas, que elas não produzem justiça segundo o Evangelho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas é sempre investigando primariamente o seu coração. É sendo justo consigo mesmo, é abominando o seu próprio pecado, dizendo, eu te odeio. Eu te odeio porque foi por isso que o meu mestre morreu na cruz do Calvário. Tem dimensão do que é isso, irmãos? Será que você vai suavizar ainda
aquelas contendas que você tem? Será que você, irmão, vai suavizar aquela estupidez, aquela arrogância, aquela grosseria? E você, minha irmã, até quando você vai querer peitar seu marido? Até quando você vai querer suavizar aquilo que cravou o nosso mestre na cruz? Em nome de Jesus. Irmãos, eu posso ter a maior contenda com o Felipe, com o Pierre, com qualquer um dos homens aqui. Dificilmente vão me peitar. Dificilmente. Mas o feminismo criou uma cultura maldita no coração das mulheres, onde ela pode não somente discordar, mas ela pode levantar e olhar firmemente no olhar do homem. Irmãos, em nome de Jesus, essa cultura maldita, ela tem efeminado os homens. Ela tem masculinizado as mulheres. E se eu não posso mais pregar sobre isso, o que eu vou pregar? Estão tirando a originalidade daquilo que o Senhor criou. Rodrigo, mas por que você está dizendo isso? O Efésios capítulo 5 vai tratar sobre isso, irmãos. Estamos apenas no versículo 18. E se não formos cheios do Espírito Santo, jamais iremos liderar como Cristo e jamais vós, mulheres, conseguirão submeter aos vossos maridos como a igreja. Como a igreja. Esses dias foi... Irmãos, eu peguei um caso de um diácono que estava sofrendo no seu casamento. A mulher mostrou vários áudios dele, que ele estava irritado, que ele pecou, que ele ofendeu a Deus. Mas depois ele mostra um vídeo dela se batendo e dizendo que ia na delegacia denunciá-lo por aquilo, cara. Vocês têm dimensão. Olha a podridão. Irmão, como é que é? Diácono, servo de Deus. Não, irmão, não converteu. Como eu sei? Às vezes eu desconfio também. Mas se formos sinceros e passasse um pouquinho do roteiro, do contexto da grande maioria dos líderes, eu não estou dizendo dos membros, eu estou dizendo dos líderes, iríamos ver isso aqui. E talvez nós iríamos ver achando normal ou pranteado. Tudo vai depender de como está a sua relação com o Espírito Santo. Eu ouvi da boca de um pastor, teólogo, só não sei se é homem de Deus. Falou, então isso é normal, irmão, carne. É normal. Vamos suavizar mesmo. Vamos suavizar mesmo aquilo que Deus odeia. Vamos ficar rindo para aquilo que o Senhor abomina. Irmãos, em nome de Jesus, se o nosso evangelho não for prático, é só fazer um curso de teologia EAD. E foi o que eu disse desde o início lá nas nossas reuniões. Olha só, estude o máximo. Busque o máximo de conhecimento. Se capacite. Mas cative também uma vida de oração, de jejum, consagração, no mesmo nível. Para que Satanás não esteja falando pela sua boca no púlpito. Porque é o que mais tem acontecido, irmãos. É o que tem acontecido. Eu já disse isso aqui para os irmãos. Um grande amigo. Para mim, um dos melhores expositores bíblicos. Ele sempre pregava, não tinha como ele não arrancar aplausos depois das apresentações na faculdade. E esse jovem, ele tinha uma presunção absurda. E eu sempre dizia a ele, Deus vai tratar contigo. Deus vai tratar contigo. Arrependa-se, meu irmão, desse orgulho, dessa presunção, dessa vaidade. Ele falou, não, eu não escuto fulano de tal, não escuto Beltrano. Cara, se não for calvinista, eu não escuto. E depois de 4 anos, encontrei ele numa cadeira de roda em um dos congressos, na IPG2, quando eu encontrei esse jovem. Eu encontrei primeiro o irmão dele. Irmãos, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia... Sabe quando você não sabe esboçar a reação? O cara sem cabelo, por conta das quimioterapias, as perninhas atrofiadas, os bracinhos finos, um jovem lindo, bonito mesmo, sabe aquele jovem que é belo mesmo, que tem uma beleza diferente? E eu via muita vaidade nele em todos os sentidos, quanto intelectual, quanto fisicamente. Eu falei, o Senhor te ama. E eu espero que Ele te desperte em tua consciência e que você possa se arrepender o mais rápido possível. Irmãos,
Ele dizia para mim que todos os dias à noite, todos os dias no processo de quimioterapia, ele lembrava da minha voz ecoando na alma dele, dizendo: o Senhor vai tratar contigo. O Senhor vai tratar contigo. O Senhor vai tratar contigo. E quando ele me viu, ele tentando levantar na cadeira de roda, né? Te deu um abraço de quase 10 minutos, sabe? E depois ele segurou nos meus ombros, tomou a distância e falou assim: aquilo que os 4 anos de teologia não fez, irmão, um carocinho desse tamanhozinho aqui fez, ó. Eu nunca esqueço da fala da Fabi no dia que ela venceu o câncer. Alguns acharam que ela ia dizer: nossa, agora eu fui curada e é uma bênção. Ela dizia, nunca esqueci disso, eu conheci a Deus apenas de ouvir falar. E hoje eu conheço o Senhor depois desse processo. Ela tinha já em mente que o importante não era ela ser curada do câncer, mas que ela tinha alcançado aquilo que há de mais valioso. Ela conheceu o Senhor de verdade. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Se você tivesse 6 meses de vida, como seria a sua vida daqui em diante? Se você fosse diagnosticado com câncer hoje, e o médico dissesse: olha, o recurso para que você vença esse câncer, jejum intermitente. Aquilo que você não fazia espiritualmente, agora você faz para obter uma cura. Conseguiram compreender o quanto nós somos negligentes? E aí, quando você, meu irmão, você, minha irmã, está buscando ser mais cheio do Espírito Santo, logo você vai orar mais, você vai meditar mais na palavra, você vai jejuar, e o melhor, irmãos, essa ira carnal imunda sua, ela vai ter controle. Quando você vê teu irmão pecar de maneira deliberada, você vai se irar como deve se irar, como Jesus se irava. Mas quando você vê que é fruto de ignorância, ou então é fruto de falta de disciplinas espirituais, você vai encorajá-lo. Existem os processos. Existem gente que brinca mesmo, que é obstinado, sabe que está errado mesmo, é isso aí mesmo, e não quer mudar. E quanto a esses, eu quero te dizer a mesma coisa que eu disse a esse meu amigo. O Senhor vai tratar contigo. Porque se você é filho e não bastardo, Ele vai te ter mais próximo dele. E muitas das vezes, para obter a presença do Senhor, para ter mais do Senhor, é necessário Ele tocar em alguns ídolos, em que nós estamos cultivando e acariciando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Uma das coisas que eu mais temo em toda a minha vida é me reunir com irmãos e tornar a igreja do Senhor uma sinagoga do diabo. E eu falo isso com muito temor e tremor, irmãos. Muito temor e tremor. Irmãos, quantas igrejas têm acariciado aquilo que Deus tanto abomina? Não, irmã. Você é cabeça, não cauda. Você vai comer o melhor dessa terra. Não, meu irmão. Levanta a cabeça, tu é mais que vencedor em Cristo Jesus. É. Mas se for fora do contexto, isso vai te fazer apenas para ser mais orgulhoso, mais arrogante, mais estúpido de coração e impedido de se relacionar com o Senhor. Em nome de Jesus, meus irmãos, não deixemos que as nossas comunhões elas se tornem apenas um clube do bolinha e nem mais uma igreja. Possamos nos relacionar de maneira integral, sem reservas, e que estejamos dispostos a receber o confronto, a exortação e a retirada dos carrapatos que estão sugando a nossa vida com Deus. Amém, meus irmãos?